Olá pessoal, vamos começar a nossa unidade 2 da disciplina de gerenciamento de custos em projetos. Antes de entrar na disciplina, na unidade 2 em si, eu queria recapitular rapidamente aqui o que a gente viu na unidade 1. A gente falou sobre a importância da gestão de custos para o sucesso dos projetos. Vimos como que custo é um fator, é um item determinante, um item muito importante para que o projeto seja considerado um projeto de sucesso. Falamos de classificação dos custos, custos diretos, custos indiretos, fixos, variáveis. Vimos como é que custo tem um relacionamento com todas as demais áreas de projetos, né, com todas as outras 9 áreas. Assistimos a 2 vídeos onde a gente viu ali que o custo, onde a gente pôde comprovar que custo não pode ser visto de forma isolada. Ele tem ali relação com as demais áreas. Vimos ali projetos em que a gente não pode considerar aquilo um sucesso, porque além do custo ele teve problema com prazo, teve problema com qualidade, teve problema de gestão, teve problema de identificação de risco, né? Uma série de outros. Vimos os principais motivos que causam descontrole em custos em projetos. E por fim a gente deu início, né, ao gerenciamento de custos pelo PMBOK, onde eu apresentei rapidamente os processos. Então a partir daqui eu vou dar sequência com a apresentação até da última aula e a gente vai introduzir aí os novos itens a serem esclarecidos e discutidos nessa unidade 2, que são os processos de planejar o gerenciamento de custos, o processo de estimar os custos e o processo de determinar o orçamento. Bom, já vimos essa figura, como eu falei, essa é a figura que mostra as 10 áreas do gerenciamento de projetos e comentei sobre como que custo tem total interação com as outras 9 áreas. Nessa outra figura, nós classificamos aqui os 3 processos de custo em planejamento, que é o processo de planejar o gerenciamento dos custos, o processo de estimar os custos e o processo de determinar o orçamento. Vimos que existe um processo que está entre os processos de monitoramento e controle, que é o processo de controlar os custos. Nós não abordaremos esse processo hoje, nessa unidade 2, nós abordaremos esse processo na unidade 3, junto com a análise de desempenho em projetos. Então, o gerenciamento de custos, como a gente sabe, ele vai incluir os processos que estão envolvidos em planejamento, estimativas, orçamento, financiamento, gerenciamento e o controle do custo, a fim de que o projeto possa ser concluído dentro do orçamento aprovado, né? Vamos voltar lá no primeiro item, que é o desempenho do projeto, né? Desempenho do projeto em custos é orçamento aprovado. Bom, essa figura também nós já vimos na primeira unidade. Ela mostra aí os processos que estão aqui envolvidos principalmente com planejamento e o processo de controlar o custo que está envolvido com a execução do trabalho. Hoje vamos focar nesses 3 processos. Essa outra figura mostra apenas o impacto do custo, né? Como que ele é grande num projeto a partir de um determinado momento, então a gente tem que evitar fazer mudança no projeto, principalmente a partir daquele momento onde você já vai gerar mudanças significativas no escopo, mudanças significativas em prazo também para o projeto. Bom, e por último fechamos a primeira unidade com essa figura, onde eu mostrava claramente ali quais eram os 4 processos de gestão de custos. Nós não entramos nos detalhes desses processos, que são os detalhes que nós entraremos hoje, né? Vamos falar aí dos 3 primeiros processos de planejamento. Então, dando sequência aqui, vamos falar do processo de planejar o gerenciamento dos custos. Esse é o processo, né, que ele estabelece políticas, procedimentos e documentação para planejamento, gestão e controle dos custos dos projetos. Então, a primeira entrada aqui é o plano de gerenciamento do projeto. O plano descreve como o projeto vai ser executado, monitorado e controlado. Ele integra todos os planos, né, de gerenciamento do projeto das demais áreas que tem uma relação direta aí com custos, né? E esse plano, futuramente, ele vai incorporar aí as linhas de base de escopo, de cronograma e de custo à medida que a gente avance, né, com os demais planos de gerenciamento das demais áreas de projeto.
né? Lembrando que o plano de gerenciamento de custos, ele tem o plano de gerenciamento do projeto como uma entrada, mas ele, uma vez que ele está pronto, ele realimenta o plano de gerenciamento do projeto. Ele é parte integrante do plano de gerenciamento do projeto. O termo de abertura, ele também é uma entrada importante, porque o termo de abertura, ele estabelece ali quem vai aprovar o projeto, ele estabelece restrições para o projeto, ele pode trazer um cronograma macro para o projeto. Isso é importantíssimo, né? Cronograma macro, ele vai me mostrar qual o tempo esperado, qual o tempo estimado, né? Para que o projeto possa ser feito. Obviamente, a partir do momento que a gente define o cronograma, né, de forma mais detalhada, isso vai sofrer alguma variação, mas ele te dá uma primeira impressão. E isso vai ser importante para o seu gerenciamento de custo. A questão da aprovação, de quem tem autonomia para aprovar as mudanças, quem tem autonomia para aprovar os custos, isso também é uma entrada importante. Fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. O que é isso? Isso aí, na verdade, é a empresa, né? Fatores ambientais são as condições da empresa, são as restrições que você tem da organização, né? Seja aí infraestrutura, seja sistema de informação, seja localização geográfica, tudo isso de alguma forma pode interferir nos custos do projeto. Vamos dar um exemplo de uma empresa que tem operações em vários países, em vários estados. Você tem pessoas locadas em diferentes localidades e o custo vai variar em função dessa localidade. Questão da cultura e da governança. Isso também traz um impacto direto em custos, né? Sistema de informação, você pode trabalhar com SAP, com TOTUS, com algum outro sistema. Isso aí é uma entrada importante para o seu plano, que ele vai determinar com qual informação, com qual base de dados, com qual sistema, como que você vai trabalhar. Então isso tem que estar no seu plano de gerenciamento de custos. Quando a gente fala de ativo de processo organizacional, a gente está falando de basicamente duas coisas, de conhecimento e de procedimentos que a empresa possui. Por exemplo, quando eu falo de base de conhecimento, são lições aprendidas, são informações históricas, são informações de outros projetos. Isso é importantíssimo, você tem que incorporar esse conhecimento que foi adquirido em experiências passadas para melhorar o projeto que está em andamento, né? Isso a gente vai ver que não é só no planejar o gerenciamento dos custos, isso também acontece na hora de estimar os custos. Não tem nada melhor quando você está estimando o custo do que ter um preço definido e reconhecido de um projeto similar que você executou em algum outro momento, né? Isso é a melhor fonte que você pode ter. Então, ativos de processo organizacional, conhecimento interno da sua empresa, base de dados, pessoas, profissionais que já participaram, que já desenvolveram tarefa similar, e processos e procedimentos, né? Eu estou falando de custo, eu tenho uma forma de estimar, de orçar, que está documentada dentro da empresa, eu tenho que segui-la. Eu tenho um procedimento que eu vou medir o desempenho do projeto, né, com valor agregado. Eu tenho que segui-lo, isso tudo nós vamos documentar. Ferramentas e técnicas para tal. Vamos falar aqui, opinião especializada. Opinião especializada é importante em projeto? Muito, né? Opinião especializada, quem é essa pessoa que te dá a opinião especializada? É o especialista, é o consultor, é a pessoa que já fez esse projeto inúmeras vezes, que sabe realmente como a coisa é feita. Então ela é importante, e eu estou aqui tratando de custo, mas ela é importante não somente nos custos, ela é importante em vários processos de gestão de projetos, e vocês vão ver isso ao longo do curso, né? A opinião especializada, ele é o cara, né? Vamos falar, eu mesmo já tenho experiência, trabalhei numa empresa de tecnologia, onde nessa empresa tinha, por exemplo, um especialista em forno elétrico. Esse especialista em forno elétrico, ele passou mais de 10 anos da sua vida profissional fazendo fornos elétricos, seja na Indonésia, no Japão, na Rússia, no Brasil, nos Estados Unidos. Essa pessoa ela tem um domínio daquele equipamento que você não encontra tão fácil. Você não vai encontrar em literatura, você não vai encontrar um especialista que trabalhou somente numa empresa aqui no Brasil com esse nível de conhecimento. Então, a opinião especializada ela é muito importante para desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, né, para desenvolver o plano de gerenciamento dos custos, mas também para estimativa de custos, que a gente vai ver na sequência. Técnicas analíticas.
Técnicas analíticas, nós estamos dizendo aqui, técnicas para análise econômica, seja do valor presente líquido, da taxa interna de retorno, índice benefício-custo, e decisões estratégicas para definir como é que você vai conduzir o projeto, né? Qual o custo de capital, capital próprio, capital terceiro, você vai tomar uma decisão ali de comprar, de alugar, de arrendar. São técnicas que vão te permitir tomar decisões estratégicas para o projeto e isso tem que estar claro no plano de gerenciamento dos custos. A última técnica que a gente vê aqui são as reuniões, né? Reuniões é a decisão em grupo, né? Uma reunião nada mais é do que você discutir com várias das partes interessadas, né? Discutir com o patrocinador, discutir com a equipe do projeto e chegar a uma decisão, né? A decisão do grupo, ela tende a ser uma decisão muito melhor do que uma decisão individual, né? E essa decisão não é consenso, essa decisão ela é a melhor decisão. O grupo vai discutir, vai ponderar vários aspectos e vai tomar uma decisão final que tende a ser a melhor, né? A opinião do grupo, ela tende sempre a ser uma opinião melhor, com mais discussão, com mais clareza, ela tende a ser melhor do que uma decisão de uma pessoa. E a saída, né, do plano de gerenciamento dos custos nada mais é do que o plano de gerenciamento dos custos, que, como eu disse, o plano de gerenciamento dos custos ele será parte integrante do plano de gerenciamento do projeto. Ele realimenta o plano de gerenciamento do projeto, ele passa a fazer parte daquele plano, assim como as outras áreas de projeto também têm os seus planos específicos de gerenciamento que farão parte do plano de gerenciamento do projeto. O que esse plano ele engloba? Ele pode trazer para você as unidades de medida, né, como é que você vai medir o projeto, metros cúbicos, toneladas, reais, nível de precisão, se eu vou ter centavos, vou trabalhar no nível de centavos ou não, exatidão entre 10%, 5%, 2%, associação com procedimentos organizacionais, conta de controle associado com a contabilidade, né, isso é discutir mesmo, como é que eu vou integrar isso no sistema, no meu sistema de controle de custos da organização, e, por exemplo, em qual nível da EAP. Ele pode te dizer quais são os limites de controle, né? Quais os desvios que eu vou aceitar, quais os desvios que eu não vou aceitar e o que eu vou fazer para corrigir esses desvios. O plano também ele pode trazer as regras para medição de desempenho, né? Eu vou usar o valor agregado, mas quais indicadores de valor agregado? Vou trabalhar com índice de desempenho-custo, índice de desempenho-prazo, variação de custos, eu vou monitorar o que é estimativa no término. Então, ele pode também trazer essa definição de quais indicadores utilizar, formato de relatório, de quanto em quanto tempo eu vou emitir o relatório, qual será o padrão do relatório. Bom, acho que esse é um modelo, né, aí estão os itens que a gente acha que tem que estar dentro de um plano de gerenciamento de custos. Eu tenho um exemplo aqui, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês, esse material vai ser disponibilizado, material de referência, né? Isso aqui sempre pode ser melhorado, né? Obviamente é customizado para cada projeto, mas eu queria só mesmo exemplificar, então eu vou mostrar esse exemplo para vocês. Então aqui tem um exemplo aqui de plano de gerenciamento de custo, tá? Que eu trouxe para mostrar para vocês. Só explicando aqui o que está em vermelho, ele vai tentar explicar o que se faz, o que considerar para um plano de gerenciamento de custos. E o que está em preto é o que eu tentei exemplificar, né? Eu criei um exemplo aqui com esse projeto Gama, né? Plano de gerenciamento de custo do projeto Gama. Capa dele, né? Falando, o projeto é o projeto Gama, né? O Sistema Mineiro de Combustíveis, é obviamente fictício, olha lá, Belo Horizonte, data do dia 2/6. Índice, introdução, gerenciamento de custos, medindo os custos do projeto, padrão de relatório, processo de resposta à variação de custos, processo de controle da mudança de custos e orçamento do projeto. Eu vou pular aqui o que está em vermelho, como eu falei, ele é uma espécie de uma explicação e vou ler aqui somente o preto e vou comentando aqui o preto. O gerente de projetos será o responsável pelo gerenciamento dos custos e pela emissão dos relatórios de custos durante o desenvolvimento do projeto. Estarão previstas reuniões mensais de projeto, quando o gerente irá se encontrar com a diretoria, que é o patrocinador, para apresentar o desempenho do projeto. O desempenho será medido através do método valor agregado.
O gerente é o responsável por contabilizar os custos do projeto, medir os desvios de custos e apresentar as alternativas para trazer o projeto para dentro do orçado. A diretoria, patrocinador do projeto, caberá a decisão de aprovação das alternativas apresentadas para a recuperação dos custos do projeto, trazendo para dentro do orçado. Bom, falamos aqui lembrando lá do slide, né, pessoal? Falamos aqui de desempenho, falamos aqui de reuniões mensais, onde os custos serão reportados, né, de relatório de custos. Agora, gerenciamento de custos. Os custos para esse projeto serão gerenciados no quarto nível da EAP. Olha aí que informação importante. Eu sei que eu não vou controlar custos a nível de atividade, porque controlar custos a nível de atividade é uma coisa que vai te dar um trabalho muito maior, né? E para não dizer que será impossível, né? Então a gente geralmente não controla o nível de atividade. Para projetos muito grandes, de grande complexidade, você define qual o nível da EAP onde serão criadas as contas de controle. Contas de controle serão criadas nesse nível da EAP para o devido controle de custos. O método valor agregado utilizará as contas de controle para os devidos cálculos e medições de desempenho do projeto. Os custos estimados para as atividades estarão detalhados nos pacotes de trabalho. Entretanto, o nível da EAP, o nível de detalhes para o gerenciamento dos custos do projeto, estará limitado no quarto nível da EAP. Os pesos serão atribuídos no nível do pacote de trabalho. Uma vez iniciado o pacote do trabalho, ele receberá 50%. 50% restantes serão creditados após a conclusão de todas as atividades definidas nesse pacote de trabalho. Aqui, né, isso é uma forma de medir aí o avanço, né? A gente poderia fazer de várias formas, né? 50-50, 20-80. Podemos medir pelas quantidades reais executadas, o que te dá um trabalho muito maior de controle, né? Podemos trabalhar com tendência. As variações de mais ou menos 0,1, 10% nos índices de desempenho irão alterar o status do projeto para cautela, sinal amarelo, já que um dos indicadores terá atingido um limite de controle. Dessa forma, esses valores serão alterados para amarelo nos relatórios de status do projeto. As variações de mais ou menos 0,2, 20% nos índices de desempenho irão alterar o status para alerta, vermelho. Como tal, esses valores serão alterados para vermelho nos relatórios de status do projeto, o que exigirá uma ação corretiva do gerente do projeto, a fim de trazer os índices de desempenho para nível abaixo do nível de alerta. As ações corretivas exigirão uma solicitação de mudança do projeto e deverão ser aprovadas pela diretoria. Quando a gente fala aqui de medindo desempenho entre 0,10 e 0,20, eu estou falando aqui dos índices de desempenho que nós vamos abordar um pouco mais na unidade 3, quando eu explicar método do valor agregado. Por enquanto, vamos só entender aí que 10% para esse exemplo é cautela e 20% é um alerta. Medindo os custos do projeto, né? Aqui, inclusive, pessoal, ele explica um pouco o que é cada índice desse, depois vocês podem ler aí e tentar entender. Eu vou até fazer questão de ler isso aqui com vocês na unidade 3. O desempenho do projeto será medido usando o método valor agregado. As seguintes métricas de valor agregado serão usadas para medir o desempenho do projeto: variação de prazos, variação de custos, índice de desempenho de prazos, índice de desempenho de custos. Aqui ele só repete aqui que os índices entre 0,1 e 0,2, né? 0,2 é 20%, 20% significa que eu tenho o IDP, né? O índice de desempenho de prazo, ou maior que 1,2, que é 20% a mais, ou menor que 0,8, que é apenas 80%. É a mesma coisa para o desempenho de custos. O amarelo é aquela faixa ali dos 10%, como eu falei. Então, entre 90% e 80% eu ainda estou dentro do limite de desvio maior que 10%, mas menor do que 20%. Isso é o 0,9 e 0,8, e entre 1,1 e 1,2, né? Eu estou acima de 10%, mas abaixo de 20%. E verde, né? Limite aceitável aqui é até 10%. Então, se eu estou entre 90% e 110%, né? 0,9 e 1,1, o projeto aqui ele é entendido como aceitável. Chama atenção que isso é algo que eu quis exemplificar nesse relatório, né, nesse plano de gerenciamento de custos, mas cada projeto tem a sua própria história, né? Cada empresa, né, vamos lembrar da empresa, os arquivos organizacionais, standards, né, cada um vai ter a sua forma de trabalhar, não é que isso não vale para todos os casos.
Padrão de relatório, ele não gera aqui um padrão de relatório, mas ele só fala que o relatório para gerenciamento de custos serão incluídos no relatório mensal de status do projeto. O relatório mensal de status do projeto deverá incluir uma seção específica para gerenciamento de custos. Esta seção deverá conter as métricas para valor agregado, todas as variações de custo fora dos limites estabelecidos nesse plano de gerenciamento de custos, serão relatados e deverão estar entre as ações corretivas planejadas. As solicitações de mudança, que são desencadeadas a partir da apuração de custos do projeto, além dos limites aceitáveis, deverão ser identificadas e rastreadas nos relatórios. Processo de resposta à variação dos custos. Os limites de controle são IDC ou IDP inferior a 0,8 ou superior a 1,2. Se o projeto atingir um desses limites de controle, é necessário um plano de ação. O gerente do projeto deverá apresentar ao patrocinador as alternativas para a correção do projeto dentro de 5 dias úteis, contados a partir do momento em que o gatilho tenha sido atingido pela primeira vez. O que é o gatilho? O gatilho está for acima ou abaixo de 20%. E vocês podem ver que tem até prazo, né? Eu tenho 5 dias para apresentar ao patrocinador qual o prazo, quais as ações corretivas. A partir do momento que o patrocinador aprovar uma das alternativas, o gerente terá 3 dias úteis para apresentar ao patrocinador o plano de ação completo, detalhando todas as ações, que serão tomadas para trazer o projeto para dentro do orçamento e os meios pelos quais a eficácia das ações no plano será medida. Após a aceitação do plano de ação, ela se tornará parte do plano do projeto e o projeto será atualizado para refletir as ações corretivas. O que nós estamos falando aqui, gente? Estamos falando aqui de gestão de mudança, né? Obviamente eu vou trazer isso para uma nova baseline. Processo de controle de mudança de custos. O processo de controle dos custos seguirá o procedimento estabelecido para o processo de controle de mudança do projeto. Aprovações para mudança no orçamento do projeto deverão ser aprovadas pela diretoria, patrocinador do projeto. E aqui um exemplo, um resuminho aqui, que um orçamento poderia ter tanto de custo direto, custos com materiais, custos subcontratados, custos indiretos, sem definir aqui quais são, contingências, reserva gerencial. Tá? Como falado, isso aqui é um exemplo, vai estar no material de vocês, mas eu fiz questão de mostrar aqui como é que várias das coisas abordadas ali no plano de gerenciamento de custos está aqui, limites de controle, contas de controle, etc. Bom, pessoal, aqui a gente fecha a primeira parte aqui da unidade 2, que é esse processo de planejar o gerenciamento dos custos. Eu acho que esse documento que eu mostrei para vocês e que eu vou divulgar, ele exemplifica bem isso aqui que a gente abordou, Ficou bem claro ali a associação com os procedimentos, Não com os procedimentos, mas eu falei que eu vou controlar no 4º nível da EAP, os limites de controle, 10%, 20%, como é que eu vou fazer para trazer de volta, Falamos lá de desempenho, que eu vou olhar IDC e IDP, entre nos 10% e 20%. Falei que o relatório vai ser emitido junto com o relatório do projeto. Não trabalhamos ali nesse plano, esses 3 primeiros itens aqui, mas aquilo é uma ideia, É uma ideia de como é que se faz um plano de gerenciamento de custos em projetos e vocês já têm esse material aí para poder usar a criatividade, melhorar e trabalhar com isso nos projetos que vocês têm, ok?